Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 8. Título do capítulo: Capítulo _ 2 _ mob DYCK _ ou _ baleia. Sob um céu espesso, sombrio e encoberto, estava a superfície negra e chumbo do mar. Rochas de ébano recortadas jaziam na costa repleta de recifes, enquanto o rugido melancólico do oceano abafava os gritos das aves marinhas. Ao longe, podia-se avistar destroços de navios de guerra amontoados como montanhas, alinhando o panorama. Acho que isso é o mar, disse Shin, desviando o olhar de sua primeira visão do oceano. Não, não é. Não é assim. Frederica aumentou o tom, batendo os pés em protesto. Eu quero ver o mar. Sempre que esse pensamento lhe vinha à mente, Frederica imaginava um mar azul e cintilante sob um céu claro e ensolarado, ou praias brancas repletas de restos de corais. Gotas de água do mar refletindo a luz do sol, palmeiras, flores belas cercadas pelo alegre cantar das gaivotas. O mar ser negro não se devia apenas às nuvens escuras. Era por causa das rochas e areia no fundo do oceano, o que significava que mesmo com tempo bom, a água do mar ali continuaria negra. Sempre seria assim. E como a temperatura da água era congelante o ano todo, eles não podiam nadar nela também. E qual é esse cheiro podre no ar? O que significa esse fedor? Não deveria cheirar a sal? Não tenho certeza, porém. Ele havia lido algo nesse sentido em algum momento, mas não estava realmente certo. Mesmo que ele encontrasse o cheiro do mar salgado, ele não o reconheceria. Ah! Finalmente, estamos no mar, mas não sei o que fazer. Frederica falava com lágrimas nos olhos enquanto encarava com reprovação uma onda batendo com estrondo contra as rochas. Sentia como se suas expectativas tivessem sido completamente frustradas e não tinha para onde liberar essas emoções acumuladas. Você está satisfeito com isso? Ela perguntou a Shin com raiva. Você não disse a Vladilena que queria mostrar o mar a ela? Ver ao lado dela. Certamente, esse não é o mar que você imaginou. Vou admitir que isso não era exatamente o que eu esperava, disse Shin, virando-se para olhar alguém parado ao longe. Eles ainda não haviam conversado desde então. Mas a Lena parece feliz com isso de qualquer maneira. Olhando à frente, ele podia ver Lena atonita, seu rosto pálido e radiante enquanto observava as ondas subirem e descerem. Apreciando a reação dela com um olhar lateral, Shin não pôde deixar de sorrir também. N.R. Baleia, nosso ceifador está tão apaixonado. Vocês dois. Vocês realmente são. De longe, eles podiam ouvir uma canção, como o soprar de uma flauta fina e prateada, seguindo suavemente junto às ondas. Aquele canto anteriormente veio de um dos maiores espécimes. O grito de uma classe de 50 metros, assim como essa garota. Ouvir isso não é incomum nos países da frota, mas vocês têm bastante sorte de pegá-lo em seu primeiro dia aqui. Eles estavam no saguão de uma base militar, que originalmente era um museu ligado à Universidade Naval. Foi requisitado no início da guerra e convertido em uma base. De pé no centro do saguão estava um oficial jovial, vestindo um uniforme azul marinho índigo com forro carmesim. Ele tinha uma bela tatuagem de um pássaro de fogo estendendo suas asas gravadas em seu rosto. Estendia-se da testa, passava pela borda do olho esquerdo e descia até o osso da bochecha. Sua voz serena ecoava sonoramente na brisa salgada do mar. Sua pele estava bronzeada, e seu cabelo castanho claro parecia desbotado pelo sol. Tinha olhos verde esmeralda, que provavelmente eram sua cor natural. E ainda assim, os olhos do esquadrão de ataque não estavam fixos nele. Sua atenção foi capturada pelo grande objeto suspenso imponentemente, embora talvez um pouco menos pelo quão apertado parecia, no teto. Era um esqueleto massivo de uma besta, grande demais para existir em terra nos tempos modernos. Caçar essa garota é a realização de maior orgulho da nossa frota órfã, ou pelo menos eu gostaria de dizer isso, mas ela morreu de causas naturais e foi levada pela correnteza até a costa. Eles também pegaram muitos peixes e os comeram com óleo quando a encontraram. Um dia bastante bom para eles, no geral. Os estudiosos realmente lutaram para embalar e preservar o esqueleto, no entanto.
Sua espinha longa se estendia como uma árvore milenar, assemelhando-se a um dragão em forma, carregando consigo uma caixa torácica larga o suficiente para uma pessoa viver razoavelmente dentro. Tinha um pescoço longo, que se conectava a um crânio irregular. Mesmo reduzida a um esqueleto, sua pura magnitude e majestade eram avassaladoras. Shin achou que já tinha visto o esqueleto de uma criatura semelhante antes. Foi muito antes de ter sido enviado para o campo de internamento, em algum museu. Uma amostra de uma criatura grande, cujos os ossos ele uma vez confundiu com os de um dragão. Emprestamos ela ao Museu Real da República de San Magnolia antes da guerra, então alguns de vocês podem tê-la visto antes. Se viram, não se acanhem e levantem as mãos. Vamos lá! Parecia que não era apenas similar. Era o exato mesmo esqueleto. Shin segurou a língua, no entanto, e ninguém mais levantou a mão. O museu em questão estava em Liberté e Égalité, que tinha uma população predominantemente selena. A maioria das pessoas presentes na sala era 86 e suas famílias não iriam lá. O oficial da frota órfã parecia surpreso. Bem, isso é estranho. Os pequenos geralmente ficam mais animados para vê-la. De qualquer forma, o nome dela é Nicole. Fiquem à vontade para chamá-la de Nick. Nenhum Leviatã é assustador quando é apenas um esqueleto assim, certo? Essa criatura era chamada de Leviatã. Um animal marinho beligerante que reinava supremamente nos mares profundos e escuros, especialmente nos mares abertos ao redor das costas do continente, desde antes da história registrada. Para ser exato, era uma espécie dessas criaturas marinhas hostis. Mesmo com a humanidade se espalhando pelo continente, os Leviatãs permaneceram como os governantes supremos do oceano, recusando-se a abandonar seu trono aquático ao impedir viagens marítimas. Isso permanece verdade até os dias de hoje, quando os humanos chegaram com suas embarcações de aço carregadas de armas. Qualquer arma e plataforma produzida pela humanidade era um alvo para a ira dos Leviatãs. Isso era o motivo pelo qual a humanidade não podia navegar em nenhuma água além das áreas costeiras. Todo o comércio marítimo e rotas de transporte, a operação de barcos de pesca e o deslocamento de navios militares eram limitados a uma pequena área de água próxima às costas. O mar não era um mundo da humanidade. A humanidade não podia deixar o continente. E apenas um país via esse fato como inaceitável, e ainda o considerava inaceitável. Então, com isso dito, estarei trabalhando ao lado de vocês desta vez. Capitão da Stella Maris, o navio principal da frota órfã da Marinha Integrada de Regicide. Me chamem de Ishael Aab. Podem me chamar de Capitão Ishael, Coronel Ishael ou Tio Ishael. Mas não Capitão Aab, era assim que todos nós chamávamos meu falecido pai, o comandante da frota. E essa zona era o próximo local de envio do esquadrão de ataque, os países da frota Regicide. Um agrupamento de países formado por uma frota de navios de guerra que buscavam conquistar os mares e exterminar os Leviatãs. No passado, tribos navegantes existiam ao longo das costas do continente. As últimas 11 dessas tribos formaram os 11 países da frota, que desenvolveram a única frota do continente capaz de navegar pelos mares abertos, com um navio principal construído para se opor aos Leviatãs. Shin e o esquadrão de ataque se reuniram neste salão para receber o esboço da operação iminente dele. Atrás dele estava uma mulher um pouco mais velha, que abriu os lábios. Ela também estava perfeitamente vestida com um uniforme azul marinho índigo e tinha uma tatuagem vermelha em forma de escamas sobre sua pele escura. Já está na hora de encerrar esse bate-papo, irmão. Os membros do esquadrão de ataque podem ir embora se você não se apressar. Ah, desculpe. Eu só pensei que deveríamos apresentar a boa e velha Nick primeiro. Ah, essa beldade aqui é minha irmã mais nova e vice, Tenente Esther. Podem chamá-la de Estie. Ops! A Tenente Esther o encarou sem dizer uma palavra, o que o fez baixar a cabeça. Um jovem oficial de herança mista Eliasile e Oriente com uma tatuagem de peônia carregava um quadro branco, colocando-o atrás deles e saindo sem dizer nada. Tudo bem, vamos lhes dar o esboço, então. Nossa frota de mar aberto os transportará até a base Mirage Spire, então vocês devem tomar a fortaleza e destruir o Morfo. É isso. Um silêncio tenso, ou melhor, exasperado, se instalou sobre os 86.
Como se estivessem se perguntando se aquele homem realmente estava na posição de comandar alguém. Lena interveio para complementar a explicação dele. O Mirage Spear está localizado perto do Mar Aberto, que faz fronteira com o território dos Leviatãs. Nem a Federação nem o Reino Unido têm embarcações capazes de navegar por essas águas. Portanto, o esquadrão de ataque dependerá do super porta-aviões e de sua frota para transporte e proteção sobre o mar. Com o super porta-aviões como sua base, a frota de mar aberto era um comboio de cruzadores de longa distância com 10.000 toneladas, embarcações anti-leviatãs de 6.000 toneladas, embarcações de reconhecimento otimizadas para rastrear os movimentos dos leviatãs, além de navios de suprimento. Antes da Guerra da Legião, cada um dos 11 países da frota tinha uma frota própria, e essas 11 frotas povoavam os mares do norte. Desde o início da guerra, essas frotas foram empregadas para a defesa da terra, muitas delas afundaram e cada frota tinha apenas alguns navios restantes. Daí a frota integrada, pensou Shin enquanto lembrava da introdução de Ishael. Nenhuma das 11 frotas tinha navios o suficientes restantes para operar por conta própria, então reuniram seus navios, formando uma grande frota integrada, a Frota Órfã. A Tenente Esther continuou, usando ímãs para fixar o mapa da operação no quadro branco. Na parte inferior do mapa estava a linha costeira dos países da frota. No centro, um ponto vermelho marcava o objetivo deles. A maior parte do mapa era azul, simbolizando o mar. A frota órfã cuidará da viagem de vocês até o objetivo e de voltar, e também criará uma distração. Estima-se que o alcance do Morfo atualmente seja de 400 km. Em comparação, a velocidade máxima de cruzeiro da frota órfã é de 30 nós. Quando convertido para unidades terrestres de medida, dá 50 km por hora. HM. É lento. Quem disse isso? Vou te dar uma surra. Você tem ideia de quantas toneladas pesa o super porta-aviões? Estamos falando de 5 dígitos aqui. Não espere que ele vá tão rápido quanto seu pequeno Feldres de patas longas, que nem pesa 10 toneladas. Irmão, eu entendo como você se sente, mas precisamos avançar. Por favor, acalme-se, disse a Tenente Esther. Segundo o Tenente Oria, isso foi inadequado. Lena repreendeu Rito. Desculpe. Vendo Ishael e Rito ficarem em silêncio, Esther pausou para lembrar o que ia dizer e continuou. Sim, então a velocidade máxima é de 30 nós. Em outras palavras, levaríamos 7 horas para ultrapassar o alcance de bombardeio do Morfo em linha reta e alcançar a base Mirage Spear. Enquanto fazemos isso, 2 das frotas gerais da Marinha Integrada partirão antecipadamente para atrair o fogo do Morfo e tentar se aproximar da Mirage Spear. Esther colocou uma cobertura transparente sobre o mapa e começou a escrever nele. 2 linhas da costa até a Mirage Spear, provavelmente na distância mais curta de seu porto de origem. Depois, pegou uma caneta de cor diferente, desenhando uma linha da base da frota órfã para o norte e depois mudando de direção para o sudeste, rumo a Mirage Spear. Antes do início da distração, vamos zarpar furtivamente. Navegaremos ao norte ao longo da borda do alcance de bombardeio, atracando no arquipélago Fligfeatir. Depois que o inimigo começar a enfrentar a frota de distração, entraremos no alcance de bombardeio enquanto nos escondemos dentro da tempestade. Em outras palavras, estaremos esperando a tempestade chegar e então começaremos a operação assim que isso acontecer. Por acaso, a Legião não é capaz de combate naval, então não precisaremos nos preocupar em lutar com nenhuma outra legião além do Morfo, acrescentou Ishael. Ou pelo menos, a frota órfã não detectou nenhum tipo de legião naval nos últimos 10 anos de luta. Esther assentiu. Tão lamentável quanto é, nosso país é pequeno. Acreditamos que, em vez de tentar criar armas eficazes contra nós no norte, a Legião decidiu investir seus recursos no desenvolvimento de métodos eficazes para combater a Federação e o Reino Unido. A triste realidade é que mesmo sem produzir unidades navais, eles ainda nos causam problemas suficientes. Esta foi uma piada que deixou estrangeiros como o esquadrão de ataque sem saber como responder. Provavelmente, por isso não havia nenhum tipo de legião naval, no entanto. Shin inclinou ligeiramente a cabeça e levantou uma questão. Mas, há alguns pequenos grupos da legião no mar.
Com base em como estão se movendo, suponho que sejam grupos de patrulha. Eles são relevantes para nós? HM? Oh, olha só! Você é aquele sobre quem os rumores falavam. Ishael olhou para Shin com perplexidade por um momento antes de assentir, compreendendo. Aparentemente, ele tinha ouvido falar da habilidade de Shin. Esses não são unidades navais, são naves-mãe para lançar unidades de reconhecimento avançado. O Morfo precisa delas para disparar com precisão contra qualquer embarcação que se aproxime. Tenho certeza de que você já sabe disso, mas o RAB sobrescrito uma não pode permanecer no ar sobre o mar. N.R. Balaguer, RAB é a unidade da Legião do tipo de controle de observação sobrescrito uma. Lena virou-se para Shin surpresa, mas ele apenas assentiu. A razão para isso não estava clara, mas não havia unidades RAB sobre o mar. O Morfo era um canhão de longa distância sem nada para guiá-lo. Sua precisão não era alta. Isso não era como na ofensiva em grande escala, onde disparava salvas contra alvos grandes, claros e fixos que não podiam escapar dos tiros, como bases e fortalezas. Desta vez, estavam lidando com alvos móveis no vasto mar. Se fosse atingir navios pequenos sem um RAB para ajudar, precisaria de unidades de reconhecimento avançado. A frota de distração cuidará de distrair e afundar esses navios de reconhecimento, então vocês não precisam se preocupar com eles. Na verdade, vocês não têm nada com que se preocupar, o super porta-aviões não vai afundar, não importa o que aconteça. Talvez Ishael tenha decidido que não valia a pena explicar manobras navais a soldados crianças que nunca tinham vivenciado combate naval. Talvez fosse uma questão de orgulho, como se dissesse que o combate naval era o campo da frota órfã e eles deveriam apenas deixar com eles. Ele até passou rapidamente sobre o tema de seu transporte no caminho para a base e sorriu animadamente. A frota órfã está muito grata por tê-los aqui, 86. E é por isso que, nós juramos pelo nome da Stella Maris, nós devolveremos o esquadrão de ataque em segurança, custe o que custar. Os dormitórios da universidade requisitada serviram como alojamentos do esquadrão de ataque durante a missão. Os corredores eram revestidos com mosaicos de azulejos em um design antigo típico do extremo sul. Theo vagava por esses corredores sozinho depois que as luzes se apagaram. Ele encontrou Rito, que saía do que parecia ser um escritório com um monte de livretos finos debaixo do braço. O que você está fazendo aqui? Ah, segundo o Tenente Rica. Talvez Rito tenha crescido, porque Theo teve a impressão de que seus olhos estavam mais próximos dos dele do que estavam alguns meses atrás. Bem, você vê, pensei que eles poderiam ter algum sobrando, então vim perguntar, e eles tinham. Pensei que mesmo que não sejam úteis agora, serão bons quando a guerra acabar, disse Rito, falando rapidamente. Eles disseram que estarão recrutando pessoas de fora do país também. Rito, entendo que foi minha culpa por perguntar isso do nada, mas você poderia organizar seus pensamentos antes de falar em vez de dizer as coisas assim que elas vêm à mente? Ah, sim, senhor. Tenho ouvido isso bastante ultimamente. A universidade daqui tem um ensino médio vinculado a ela. Estes são materiais de estudo para isso. Pensei em levá-los de volta para a sala de estudo da base para que as pessoas que não vieram aqui também possam lê-los. Então, o rosto de Rito se iluminou. Mas você viu aquilo? O Leviatã. Aquilo é incrível. É como um verdadeiro monstro. Theo lembrou-se de que Rito era um dos processadores mais jovens. Quando alguns dos figurões lhes davam quadrinhos ou filmes ou desenhos animados, ele os assistia religiosamente. Filmes de monstros eram alguns de seus favoritos, aparentemente. Theo achou aquilo comovente. E honestamente, ele e muitos dos processadores mais velhos também gostavam desse tipo de entretenimento, já que não tinham acesso a nada assim desde que eram crianças pequenas. Então você quer trabalhar em algo que envolva os Leviatãs? Depois que a guerra acabar. Só achei que poderia ser legal. Parece divertido. Você realmente começou a pensar sobre todas as coisas, não é? Todas as coisas incluíam querer escavar fósseis na Aliança e querer inventar uma bicicleta voadora. Ah, sim. Quero dizer, ele parou, como se estivesse pensando. Primeiro-tenente Rica, você conhece Ludmila?
Uma das Sirins. Alta, com cabelo vermelho. Sim. Alta, com cabelo vermelho. Vamos lá, todos. Por favor. Era como uma apresentação arrepiante do fim que aguardava os 86. Eles eram diferentes das Sirins. Eles sabiam disso. Mas parecia que, assim como as Sirins, suas mortes poderiam passar sem recompensa. E sobre Ludmilla? Durante a operação na Montanha Dragonfang, eu estava no mesmo esquadrão que ela. Na época, eu ainda tinha medo das Sirins, mas então ela começou a falar comigo. Ocorreu até o que Rito realmente parou de ter medo das Sirins em algum momento. Ela me disse para ser feliz. Viver como eu quiser. E eu, acho que percebi. As Sirins, elas só estavam preocupadas conosco à sua maneira. A luz fraca das lâmpadas velhas iluminavam seus preciosos olhos. Olhos de ágata, como os de um animal pensativo e inocente. Eles estavam preocupados conosco. No setor 8 System, eles nos diziam para morrer, mas as coisas são diferentes aqui. A Federação quer que estudemos, e isso é um dever, mas é só porque eles estão tentando nos dizer para vivermos como quisermos, certo? Então podemos fazer o que quisermos e ir para onde quisermos. Ir para onde quiser. Ver o que quiser. Fazer o que quiser. Depois que a guerra acabar. Ou mesmo que não acabe, e você saia do exército. Isso é algo pelo que podemos desejar. No setor 8 System, tudo o que tínhamos era orgulho. Não tínhamos mais nada, e não queríamos mais nada. Mas agora é diferente. Eu entendi isso, então quero desejar todas as coisas. Todas as coisas que ele não podia desejar no setor 8 System. As muitas coisas das quais ele foi privado. Theo ouviu suas palavras, perplexo. Ele pensava que Rito havia crescido, mas não era apenas isso. Em algum momento, ele se tornou capaz de pensar e dizer esse tipo de coisas. Rito estava tentando sair do setor 8 System. E isso deixou Theo perplexo. Ele ficou feliz que Shin aprendeu a desejar o futuro. Ele viu que Raiden e Anju estavam tentando seguir em frente também, e isso também o deixou satisfeito. Mas não eram apenas eles. Era o Rito também. E provavelmente havia muitos passando pela mesma coisa. Theo simplesmente não percebeu. Eles estavam deixando o campo de batalha. Rito olhou para Theo com um sorriso despreocupado, sem perceber o choque em que Theo estava. Então, por enquanto, quero examinar todas as opções. Nossas operações nos levam por todo o continente, então eu também posso trazer coisas interessantes para todos verem. Você pretende tentar ler o processador central de um pastor para expor a posição do quartel-general secreto? Shin assumiu que ela poderia ter informações pertinentes à operação, mas ela não tinha nenhum recurso de comunicação que pudesse usar. E assim ele mandou trazer o recipiente de Zelene junto com a primeira divisão blindada, disfarçado como um container de munições. O recipiente em si estava em um espaço de carga oculto dentro do veículo de transporte. Como qualquer coisa relacionada à medida de desligamento tinha que ser mantida longe dos ouvidos de qualquer outra pessoa, Shin tinha que encontrar o momento certo para visitá-la. Então, basicamente, você está apostando na possibilidade de que alguém da facção imperial ou um oficial de alta patente seja um pastor. Provavelmente existem outras formas de descobrir a posição, porém, a Federação adotou uma abordagem bastante fria, vejo. É possível? Certamente existem pastores que faziam originalmente parte da facção imperial. Shin teve alguns sentimentos conflitantes com essa resposta. Um certo sentimento de conflito vinha borbulhando dentro dele desde que Zelene lhe contará sobre a medida de desligamento. Ele queria que a guerra acabasse. Mas o método que Zelene lhe contará para acabar com a guerra e descobrir o quartel-general escondido. Ele simplesmente não conseguia deixar de sentir que algo não estava certo. Seus nomes e pontos de implantação são a aviso. Violação de artigo proibido não vai dar. Não consigo verbalizar isso. E é por isso que parte dele se sentiu aliviada quando a voz de Zelene de repente se tornou fria e sem emoção, interrompendo suas próprias palavras. Ele não queria sacrificar Frederica.
Lutar até o final significava depender de sua própria força até o fim da guerra. Não significava se apegar a um milagre. E além disso, embora pudessem ser inimigos, Shi não queria ver os pastores, os fantasmas dos mortos na guerra como meras partes mecânicas. De qualquer forma, a Legião possui as informações que a Federação procura. E quanto à leitura das informações de seus processadores centrais? Seja como for, é assim que nós, pastores, existimos. Suas memórias das informações armazenadas em seus cérebros eram lidas e transferidas para outro recipiente. Não deveria ser impossível, tanto teoricamente quanto tecnologicamente. Se fosse possível, então algum dia. Havia algo que Shin sentia que tinha que confirmar em algum momento. No entanto, existem outras maneiras que não exigem que você esteja obcecado em encontrar os pastores da facção imperial. Por exemplo, as ordens são transmitidas para as unidades comandantes em cada base por meio de um satélite de comunicações. Se esse satélite for destruído, as unidades RAB mais próximas devem entrar para cobrir e compensar. Zelene. Antes disso, tem algo que eu gostaria de perguntar. HN? O que é? Esta era uma dúvida que ele estava guardando desde sua conversa inicial com Zelene. E foi por isso que ele temia a ideia de que sua habilidade poderia permitir que ele falasse com um pastor. A verdade por trás do que poderia ser seu pecado. Você pode ouvir minha voz. E sendo um pastor, você também pode entender o que estou dizendo. Isso vale para outros pastores? Parecia que Zelene pretendia virar a cabeça para um lado, mas não conseguia. Sim. Embora, isso dito, seja fraco. Provavelmente é porque você está bem na minha frente, e não há outras unidades legionárias nas proximidades. Então isso não significa que sua presença expõe onde você pode estar atacando ou onde sua unidade está implantada. Não foi isso que eu quis dizer. Ele não queria fazer essa pergunta. Não queria, e também não queria ouvir a resposta. Mas ele tinha que perguntar. Se eles pudessem me ouvir e entender, e nós tivéssemos um meio de entendimento mútuo, como você e eu agora, seria possível que eu pudesse falar com outros pastores. Lutar, matar e enterrar. Ele sempre pensou que não tinha escolha a não ser fazer isso. Mas e se eles realmente não precisassem matar e se machucar de maneira sem sentido? E se pudessem conversar pacificamente e alcançar um entendimento mútuo? Ele uma vez pensou que era odiado, que nunca poderiam se entender. Mas no último momento, a mão ardente e ilusória de seu irmão entregou uma única palavra final. Ele ouviu seus verdadeiros sentimentos. Ele poderia ter evitado aquele cruel adeus final? Eu poderia ter falado, com meu irmão. Zelene ficou em silêncio por um momento. Entendi. Você tinha um irmão. Um membro da família que foi assimilado pela Legião. Ele deu um pequeno aceno com a cabeça. Ele não conseguiu encontrar palavras para contar a ela o que aconteceu. Não agora. E você o derrotou. O pastor que era seu precioso irmão. Sim. Entendi. Parecia que ela havia caído em um silêncio contemplativo. Após um momento, ela falou suavemente. Antes de responder a sua pergunta, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Eu sou humana? Foi a vez de Shin ficar em silêncio. Bem. Essa foi uma pergunta que Lerch lhe fez uma vez. E na época, ele não pôde dar uma resposta. Se lhe perguntassem se Lerch ou Zelene eram humanos ou não, ele não poderia afirmar com confiança que sim para ambas. Sua capacidade de ouvir os sussurros de seus fantasmas confirmava friamente esse fato. Zelene não era humana. Ela não estava viva. Ela era um fantasma, não, algo até menos que isso. Ela era os restos arruinados de um fantasma. Mas Shi não conseguiu dizer isso a si mesma. Não conseguia dizer a ela, de frente para ela, que ela não era humana. Ele simplesmente não conseguia. Zelene aparentemente percebeu seu conflito e, de alguma forma, ele podia sentir seu sorriso. Você é gentil. Você é um bom garoto. Se fosse possível, adoraria ser sua amiga. Eu realmente me sinto assim. Mas nem eu nem seu irmão podemos mais ser seus amigos. E você entende por quê, não é? É porque
Eles eram da legião. A única razão pela qual posso conversar com você é porque estou contida. Porque todos os meus sensores estão selados. Em termos dos meus sensores, eu nem sequer posso reconhecer que você está bem na minha frente. Se eu fizesse isso, se eu reconhecesse que há um ser humano parado perto de mim, eu não seria capaz de manter o suficiente da minha racionalidade para manter uma conversa. Isso é o que se tornar um pastor significa. Você se torna uma máquina de matar. Você pode ter uma personalidade humana, mas ainda é um monstro, impulsionado por impulsos destrutivos. No Reino Unido, eram as mãos de Zelene. No setor Eid Sister, eram as mãos de seu irmão. Mãos estendidas com malícia e sede de sangue. Mas nos momentos antes de ser destruído, as mãos de seu irmão foram gentis. Isso é verdade para mim também. Você é um garoto gentil, e eu gostaria de ser sua amiga. E é precisamente por isso que sinto o desejo de matá-lo. Naquele momento, a voz de Zelene estava realmente cheia de sede de sangue. A sede de sangue exclusivamente da legião. A sede de sangue irracional de uma máquina autônoma de matar, que não precisava de motivos ou justificativas para matar humanos. E isso é tão verdadeiro para o seu irmão. Como um pastor, seu irmão não pôde fazer nada além de tentar matá-lo. Seus instintos como máquina assassina ordenava matar qualquer humano que enfrentasse, e ele era impotente para se opor a eles. E embora você possa ser capaz de conter uma Maze, você não teria sido capaz de manter um dinossauro cativo. Então deixe-me dizer isso. Você não cometeu um erro. She olhou para cima, chocado. Zelene estava dentro do recipiente e não diante de seus olhos, mas ele sentiu como se pudesse sentir um par de olhos gentis olhando diretamente para os seus. Você achou que poderia tê-lo poupado, não foi? É por isso que você me perguntou. Muito bem, então. Vou responder à sua pergunta. Você não poderia. Você não teve escolha a não ser lutar contra seu irmão. Não havia como seu irmão sobreviver e viver ao seu lado. Esse fato foi gravado em pedra no momento em que seu irmão se tornou um pastor. Você não o perdeu por nenhum erro ou negligência própria. Não foi sua culpa. Era verdade naquela época, e continuará sendo verdade. A única maneira que você tem de lidar com a legião é derrotando-nos e nos colocando para dormir. Gretchen assentiu dentro da janela holográfica, tendo recebido o relatório de Lena. Bom trabalho. Sinto muito, Coronel Melizé. Tive que deixar aqueles pestinhas aos seus cuidados. De jeito nenhum. Afinal, você está encarregada de entrar em contato com nosso próximo destino, a Sagrada Teocracia de Noire-Naruse. Dessa vez, Gretchen não acompanhou a 1ª Divisão Blindada nem a 4ª Divisão Blindada, que foi designada para a Frente Sul para tentar restaurar as comunicações com os países do Sul. Enquanto 2 das divisões blindadas do Esquadrão de Ataque estivessem em serviço ativo a qualquer momento, ambas poderiam ser implantadas no mesmo destino, ou poderiam ser enviadas para 2 regiões diferentes, como agora. Em outras palavras, as coisas estavam ruins o suficiente para que eles tivessem que se esticar. Lena franziu a testa. Ouvi dizer que estamos recebendo incessantes pedidos de implantação, mas não achei que as coisas estivessem tão ruins em todos os lugares. Ela viu quando pisou no campo de batalha dos países da frota. Perímetros defensivos que pareciam prestes a ruir devido a ataques severos. Soldados exaustos e com falta de pessoal. O terrível espetáculo dos destroços de navios afundados, que se acumulavam nas cidades empobrecidas e na costa. Fazia sentido que apelassem por ajuda assim que a Federação conseguisse restaurar as comunicações com eles. Eles estavam desesperadamente precisando de ajuda, mesmo que fosse uma força no nível do esquadrão de ataque. Já se passaram 10 anos. Não há muitos países que consigam manter um combate constante por tanto tempo. Apenas países grandes como o Reino Unido e a Federação, ou países protegidos por fortalezas naturais como a Aliança, tinham uma grande distância entre as linhas de frente e a frente de casa. Esse lugar era diferente. Mas isso fez Lena se perguntar. Mesmo que fosse o caso, por quê? Os países da frota e a Sagrada Teocracia, e qualquer outro país que tivesse restaurado as comunicações, estavam todos pedindo ajuda militar.
Mesmo que tivessem resistido à luta por uma década e mal tivessem passado pela ofensiva em larga escala do ano passado. Era como se no ano desde a ofensiva em larga escala, algo tivesse acontecido para piorar significativamente a situação da guerra. Gretchen então deu uma tosse seca, como se quisesse dissipar o silêncio sufocante. A propósito, coronel? Acho que há outro relatório que você esqueceu de fazer. Lena revirou apressadamente sua memória, enquanto Gretchen sorria para ela. Você deu sua resposta ao Capitão Nosing? Como foi? Seu próprio oficial superior também estava pressionando sobre isso. Eu não tenho certeza do que você está falando. Manter um garoto na expectativa é um privilégio de uma garota, mas se você deixá-lo em suspense por muito tempo, ele vai se cansar de você. Deixe-me dizer que o capitão parecia muito deprimido depois que tudo aconteceu. Gretchen então parou de falar, fazendo uma careta como se estivesse lembrando de uma memória desagradável. Lena ficou na frente da janela holográfica, com o rosto vermelho como um pimentão. Ela queria se enterrar. Olhar para o rosto dele quase me fez sentir pena daquela Killer Mantis. O que me lembra? Willen se juntou a nós nessa viagem por algum motivo. Eu me pergunto o que aconteceu com isso. Você mencionou um vazamento de informações através da ressonância sensorial no Reino Unido. Como a divisão de pesquisa não tinha papel na próxima missão, eles ficaram na base do esquadrão de ataque, Rustamer. Sentada em seu escritório, Annette falou, olhando para seu convidado com suspeita. Ela não era muito familiarizada com ele, e ele estava visitando-a fora do horário de trabalho. Mas mais importante do que isso. Eu já dei meu relatório de que o vazamento não foi do Para-Hyde, chefe de Estado-Maior Ehrenfried. Sim, eu me lembro. No entanto, que tal isso, Henrietta Penrose? Ele a encarou com um sorriso fino, seus olhos cintilando como lâminas. Um ataque a uma fortaleza naval a 300 quilômetros da costa se aproximava. Não havia esperança de apoio dos aliados e era uma carga imprudente contra as linhas inimigas. Esses poderiam muito bem ser os últimos dias dos 86. Mas eles não os passaram lamentando. Muito pelo contrário, saíram juntos para a cidade e foram brincar à beira-mar. A vida no setor 86 sempre foi vivida à beira da morte. O campo de batalha era sua terra natal. Tendo vivido suas vidas entre uma batalha e outra, frequentemente ansiavam pelas simplicidades da vida. Além disso, para a maioria deles, era a primeira vez que viam o mar. Mesmo para aqueles que tiveram a sorte de nascer perto do mar, era a primeira vez nas costas do norte. Sim, para eles, a guerra era a rotina diária. E embora se preparassem para o que estava por vir, não deixavam que seus nervos os privasse dos prazeres que tinham. Eles observavam a água, seguindo os movimentos dos peixes. Quando um peixe aparecia, eles corriam, percebendo que era maior do que pensavam. Eles espantavam os pássaros marinhos que voavam ao redor e pegavam peixinhos e caranguejos nas poças de maré. Eles não estavam familiarizados com a forma como as pessoas normalmente brincavam na praia, mas não precisavam saber muito para se divertirem. Parado de costas para aquela alegre algazarra, Shin ficava em silêncio sobre uma das rochas, contemplando o mar infinito diante dele. Seu irmão mais velho, apesar dele ser mais jovem e não ser parente dela. Desculpe. Eu realmente não entendo, senhora. Ela adicionou a última palavra, percebendo que estava falando com uma tenente. Felizmente, Esther não pareceu se importar enquanto simplesmente olhava para a Curena com curiosidade. Você não entende? Eu pensei que vocês 86 tinham relações semelhantes. Curena piscou uma vez. Você quer dizer nós? Sim. Por exemplo, você e seu comandante de operações, Capitão Nosing. Quando eu os conheci, pensei que vocês poderiam ser irmãos. Bem, era óbvio que vocês não eram parentes por sangue, no entanto. Deixando de lado que as características faciais de todos eram diferentes, as cores com as quais nasceram eram completamente diferentes. Mas algo sobre esses meninos e meninas parecia similar. O olhar nos seus olhos, talvez. Era óbvio à primeira vista que nenhum deles era parente por sangue, e ainda assim. Algo sobre vocês era visivelmente similar.
Sim, acho que poderia chamar de a forma das suas almas. Vocês viveram no mesmo campo de batalha, destinados aos mesmos túmulos, viveram vidas semelhantes e se orgulhavam do mesmo modo. Não foram laços de sangue, mas laços de parentesco da alma que formaram suas conexões. Da mesma forma que o orgulho dos clãs do Mar Aberto forma nossas relações. Essas palavras doces abalaram Kurena. Ela murmurou fervorosamente. Como uma pessoa que acabará de receber água no final de uma longa jornada por um deserto árido. Parentesco, da alma. Exatamente. E mais do que laços de sangue ou camaradagem do mesmo país, essa é uma conexão que nunca pode ser cortada. Não importa o que. Esther falou entusiasmadamente dentro do brilho dourado, como se estivesse dizendo o óbvio. E então, aconteça o que acontecer, ele sempre será um irmão mais velho para mim. E da mesma forma, o Capitão Nozen sempre será um irmão mais velho para você. Isso nunca mudará. Tínhamos apenas uma estimativa aproximada da distância e dos números deles, já que estão tão longe de nós, mas saber disso torna as coisas muito mais fáceis. Tanto para nós quanto para a frota de distração. A sala de briefing foi montada na capela da universidade apropriada. A luz filtrava-se pelos antigos e coloridos vitrais e descia sobre a mesa. Lá estava Ishael, examinando os documentos espalhados diante dele com um sorriso. Entre eles, estava um mapa naval, onde Shin havia marcado as posições das naves-mãe da unidade de reconhecimento avançado. Permita-me convidá-lo para o almoço quando voltarmos como agradecimento por isso, capitão. Frutos do mar secos, como é a tradição. Percebendo que ele não especificou os peixes ou frutos do mar, mas apenas disse vagamente frutos do mar, Shin ficou em silêncio. Tel falou em seu lugar. Capitão, você quer dizer aquelas iguarias finas com que os locais gostam de provocar os turistas? Não, de jeito nenhum. É só que o animal cru em si parece um pouco estranho, só isso. Lena sorriu ao ver que os 86 estavam se dando bem com Ishael e as pessoas dos países da frota. Os soldados da frota órfã e os moradores da cidade eram todos amáveis e de bom coração. Talvez fosse por isso. Ah, aguardem o jantar esta noite, pessoal. É época de festival e estamos gratos por tê-los aqui, então as boas senhoras que comandam a cozinha estavam empolgadas para preparar um banquete para vocês. Ishael ergueu a mão e acenou, deixando a sala de briefing para trás. Vendo-o partir com um sorriso, Lena então observou a sala, olhando para os comandantes de esquadrão do esquadrão de ataque e os oficiais de staff. Então, vamos começar nossa própria reunião de briefing. Os oficiais de inteligência, que sorriam assim como ela, e Zashia, que parecia perplexa por algum motivo, rapidamente a observaram com expressões sérias. Os 86 não pareciam particularmente nervosos e estavam tranquilos em suas cadeiras, relaxados. Como costumavam ser. Lena não deu atenção a isso e ativou a janela holográfica. Em primeiro lugar, temos um diagrama esquemático de nosso objetivo atual, a Torre Mirage. Era um esquema tridimensional produzido a partir da análise de imagens capturadas por um barco de reconhecimento. Tinha uma estrutura de aço clara, mas de alguma forma se assemelhava ao cadáver de uma criatura viva. E apesar disso, ainda tinha a imponência de uma fortaleza marinha. A altura até o último nível é estimada em 120 metros. Consiste em 7 torres, com uma central apoiada por 6 pilares. Seu interior é especulado ter entre 10 a 12 andares. O núcleo de controle da base e o morfo estão localizados no último andar. Para destruí-los, enviaremos 3 destacamentos de Juggernaut de artilharia para garantir nossa entrada. A capacidade de carga significava que só podiam levar algumas de suas forças. A capacidade de carga da Stella Maris permitia transportar 150 Juggernauts. Os super porta-aviões normalmente levavam um número mínimo de helicópteros de patrulha, que foram movidos para alguns dos outros destroyers. Mesmo assim, o número de Juggernauts que poderiam transportar era limitado. O plano inicial era que suas forças restantes fossem enviadas para as linhas de frente dos países da frota, com algumas embarcações ficando para trás para garantia, mas... Segundo os tenentes Hitoria e Hikimichi,
Suas unidades permanecerão em terra, onde serão posicionadas nos fundos das linhas de frente deles para funcionar como uma força de defesa móvel. Rito piscou algumas vezes surpreso. Michi e eu não fazemos parte da força de ataque? E o que você quer dizer com defesa móvel? A principal força naval da frota órfã chamará a atenção da Torre Mirage. Quando o combate na base começar, há a possibilidade de que as unidades terrestres da Legião lancem um ataque em retaliação. Por isso, precisamos que fiquem para trás com as forças residuais. Michi e Rito trocaram olhares e depois assentiram, com os lábios franzidos. Se fosse esse o caso. Entendido. Nós cuidaremos disso. Também há a possibilidade de que a composição e formação do inimigo possam mudar. Explicarei as contramedidas para isso mais tarde, então reserve um tempo para isso. Vika olhou na direção dela. Então é por isso que você pediu munição extra da Federação. Você colocará o Konos na linha de defesa também, certo? Com exceção dos exploradores que estarei dirigindo pessoalmente, deixarei o comando para Zashia, então fique à vontade para usá-los. Devido às limitações de peso, os Juggernauts, que tinham maiores capacidades de combate em todos os aspectos, tiveram prioridade sobre os Alconóis quando se tratava de atacar a base. Sobre os pastores que estamos procurando, Shin então disse, pelo que consigo ouvir, existem 2 deles. O Morfo, e como estamos assumindo que está é uma base de arsenal, o outro deve ser o núcleo de comando de um Veisel. Eles estão a uma boa distância, então só consigo dizer quantos estão lá fora, não como estão posicionados. Uma vez que nos aproximarmos mais, devo ser capaz de descobrir, porém. O grupo de Lerch atuará como exploradores, mas estarei à frente deles, então não devem atrapalhar. Ao ouvir sua explicação direta, Lena lembrou-se de um certo conjunto de instruções e franziu a testa. Eram instruções desconcertantes e absurdas do exército da Frente Ocidental, que Gretchen havia entregue a ela. Recebemos instruções para capturar os núcleos de controle do inimigo se possível para analisar suas intenções, mas você não precisa se esforçar demais para alcançar esse objetivo. Você pode considerar isso como de baixa prioridade. Por um momento, Shin ficou estranhamente silencioso. Mas antes que Lena pudesse pensar em algo a respeito, ele assentiu tão friamente quanto sempre. Entendido. Chinei. A janela em seu quarto nos alojamentos oferecia uma vista para o mar e, como ele ia dormir e acordar em horários determinados para se preparar para a operação, o mar estava escuro sempre que acordava. A hora ainda estava no meio da noite, muito cedo para ser chamada de manhã. Além do silêncio da cidade adormecida, ele conseguia ouvir o contínuo grave do rugido do mar alcançar seus ouvidos. Era um sussurro silencioso, não muito diferente do constante lamento da legião. Sem tentar ouvir esse som e a voz além dele, Shin virou o olhar para a porta, onde aquela voz o chamou. Frederica entrou no quarto, ainda esfregando os olhos sonolentos. — O que você está observando? Há algo de peculiar lá fora. Oh! Não estava olhando para nada em particular. Então foi a voz da legião, do Morfo. Além do silêncio adormecido da cidade, além do rugido das ondas, estava o som de um fantasma, o pastor da Torre Mirage. Frederica se aproximou de seu lado com passos leves, seus olhos carmesim pensativos fixos além do mar. Chinei. Mesmo agora, Frederica não chamaria Shin pelo apelido. Shin conseguia perceber, de alguma forma, que isso era uma espécie de autoadmoestação que ela impôs a si mesma. Para não confundi-lo com o cavaleiro imperial que se parecia com ele, a quem ela chamava por um apelido, Kiri. Chinei. O Morfo na fortaleza inimiga. Ela fez uma pausa por um momento. Como se temesse dizer o resto. É o Kiria. Você não olhou? A habilidade Esper de Frederica lhe dava o poder de ver o estado presente das pessoas que ela conhecia, mesmo que essa pessoa fosse um fantasma. Shin respondeu a sua pergunta com outra pergunta, pensando que ela saberia sem perguntar a ele. Mas ao perguntar, ele percebeu, talvez ela não conseguisse se ver. Ela tinha medo da possibilidade de realmente ver Kiria novamente. Não é o seu cavaleiro, ele disse. Sua voz e palavras são diferentes. Frederica ergueu a cabeça imediatamente. Acho que ele é do Império,
mas não é o seu cavaleiro. Então não sei se é a fonte de informação que Ernest mencionou. Frederica então abaixou a cabeça novamente, tristemente. Ela mordeu o lábio, depois olhou diretamente para cima para ele, suplicante. Chiney, se essa chance vier até nós, você deve me usar afinal. Quanto mais o tempo passa, mais vidas inocentes são perdidas. E não há como saber quando essa devastação pode atingir a Federação. Se isso acontecer, não há garantia de que você sobreviva. Mas eu sou apenas um pequeno sacrifício, então. Não. Chiney. Ela segurou-o. Seu físico era muito menor que o dele, é claro, então tudo que ela podia fazer era sacudi-lo levemente. Ele entendia como ela se sentia. Se estivesse na posição dela, provavelmente teria dito o mesmo, e até agido de acordo com suas palavras. Assim como ele havia pensado que agir como isca teria salvado seus amigos 2 anos atrás, no final da missão de reconhecimento especial. Então ele pensou que entendia sua impaciência e resolução. Mas ainda assim, uma pessoa pode ser um pequeno sacrifício. Sacrificar a minoria é justificado se for para salvar a maioria. Essa é a lógica que usaram para nos jogar no setor Aid System. Os olhos de Frederica se arregalaram ligeiramente. Olhando para baixo para ela, Shin continuou falando. Ele conhecia sua impaciência e sua resolução. Mas ainda assim, isso era uma coisa na qual ele não cederia. Eu não acho que sacrificar você seja a coisa certa a fazer. Eu não quero repetir os erros da República. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.